amor à primeira vista, mas sem beijo, né? E quando nós desembarcamos lá em Corumbá, o pastor Geraldo foi nos recepcionar com todo carinho e amor. E a Mônica, coordenadora, perguntou: pastor, quem vai ser responsável para dirigir o carro, né? Alugou um carro lá em Porto Soares, né? Ele olhou e falou assim: esse aqui, o reverendo Marcelo vai ficar responsável pelo carro, né? Então, de fato, foi ali algo estranho, né? Que nos uniu, e sempre que eu posso, eu ligo para ele me liga, e assim Deus tem abençoado. Eu também quero deixar meu agradecimento ao conselho, ao pastor, por escolher o nosso nome, aceitar a indicação do reverendo Geraldo, e agradecer aos irmãos que estavam orando por esse momento. E eu quero deixar um regalo, né? Que é um presente em espanhol, a nossa irmã, presidente da Conselho Missionário. Ela falou que não era ela, né? Agora eu não sei para quem que eu entrego. É ela mesma? Então está aqui. Então, qual é o compromisso que eu peço? Para sempre que eu entrego uma bufanda, que nada mais é um cachecol, é toda vez que olhar para orar pelo nosso país, né? Orar pelo Paraguai. Esse é o nosso desejo, né? Que algo que a pessoa lembra assim: o pastor Marcelo me trouxe, mas ele pediu algo. O que ele pediu? Orar pelo Paraguai, né? Então, muito obrigado. Como reverendo Geraldo, eu sou o pastor Marcelo, sou casado com a Carol há 30 anos, ministério 30 anos, como missionário há 11 anos, tenho a Mariana, 3 filhos, Rafael e Ana Júlia. A mais nova, que é a Ana Júlia, tem 22 anos, né? Então já estão bem grandinhos, Rafael 26 e a Mariana 29. Então Deus tem nos abençoado com esses filhos, que foram lá para o Paraguai, adolescentes e jovens, né? Mas Deus nos deu o suporte. Hoje a Júlia está em São Paulo, a Mariana já está formada, Rafael já está formado. E hoje nós vamos estar falando um pouco como maneiras de se envolver em missões. E amanhã vamos estar falando missões, uma tarefa urgente, falando o porquê da missão, o como fazer missões, onde fazer missões e até quando fazer missões. Então, pela manhã queremos dividir 2 tópicos, no culto à noite e na pregação mais 2, e ainda pela manhã falar um pouquinho sobre o nosso ministério. Sou natural de Itapira, estado de São Paulo, né? Quando a cidade é pequena a gente tem que dar referência, né? Então, fica perto de Campinas, uns 70 quilômetros de Campinas, e quem for para o Supremo Concílio ou vai no Congresso da Fiel, fica 30 quilômetros de Águas de Lindóia. Então fica entre Águas de Lindóia e Mugimirim. Ali fica a nossa querida Itapira. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 28, hoje e amanhã vamos ler o texto de Atos. Mateus 28, bem conhecido dos irmãos, 18 a 20. Quando os irmãos abrem, eu vou tomar uma água. E quando eu cheguei no Paraguai, eu tive que tomar 7 copos de água sem querer, né? Que eu fui fazer uma visita para o irmão, porque o Paraguai tem 2 idiomas oficiais. Creio que alguns estão assistindo. Eu passei o link já para o pastor Juan, lá do Paraguai. A minha família está assistindo. E eu estava na casa do irmão, eu falava alguma coisa, ele vinha e me trazia água. Continuava falando, trazia água. Eu falei: deve ser questão cultural, né, pastor? Coisa que a gente vai se adaptando. Lá é muito comum tereré, que é o mate com água gelada, devido ao calor. E aí chegou um momento, eu falei assim: acho que já deu de missão transcultural, né? Eu falei: irmão, tá bom de água, eu não quero mais água não. Eu falei: não, mas o senhor está pedindo, então cada vez que o senhor pede eu trago. Eu falei assim: como assim? É que em Guarani a palavra é água. Então ele fala assim: o pastor, eu aí daqui a pouco fala: o pastor, eu né? E trazia água, né? Então 7 vezes falando né? E tive que tomar 7 copos d'água até a gente saber algumas coisas. Então, se alguém falar toma água. Água. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até
a consumação do século. Que Deus seja nos abençoando a exposição da palavra. Nós estamos, aí se puder já por aí, vamos estar projetando a maneira de se envolver com missões. Nós estamos na cidade de Concepción, que não é a capital do país, onde todo mundo canta aquela música, né? Foi num baile em Assunção, não é. Nós estamos mais para cima, ao norte. Nosso projeto chama Amor Transformando uma Nação. O Paraguai foi o primeiro campo, pastor, que a IPB plantou fora do país. A gente é chamado de o ratinho de laboratório, né? Quando o reverendo Evandro Luiz da Silva foi lá para Concepção no ano de 71, tinha recém-formado o seminário, e 2 anos antes uma comissão da IPB orado e decidido que Concepção seria o marco da Junta de Missões Estrangeiras na época, e depois hoje a PMT. Se chovia, o carro ficava trancado, o ônibus não saía, era estrada de terra naquela época. E eles decidiram começar lá o trabalho. Infelizmente, a Igreja do Paraguai, nesses 55 anos, não cresceu muito. Nós somos hoje 3 igrejas organizadas no país, temos mais 2 congregações presbiteriais, em Santa Rita e Ponta Porã, congregação presbiterial. Aí nós temos igreja em Assunção, São Lourenço e Concepción. E no total de presbiterianos, nós somos apenas 155 presbiterianos. Eu creio que a igreja aqui é maior que todo presbiteriano lá no país. E somos 5 pastores para o país inteiro. Eu mesmo tomava conta de 4 igrejas. E mais a direção da escola, que a gente tem uma escola presbiteriana. Então, a congregação central de Concepção, a igreja central de Concepção, e Ruguarrivas, e 25 de abril, Ruguarrivas 30 quilômetros, 25 de abril 66, e Belém 30 quilômetros. Sendo que em 25 em Ruguarrivas eu prego em espanhol e o presbítero traduz para o Guarani, porque muitos só vão aprender a falar o espanhol quando vão ser alfabetizados. E lá, como é zona rural, muitos naquela época não frequentavam a escola. Então eles só falam o Guarani. Então tem as suas peculiaridades e eles falam que entende melhor quando se fala no Guarani. Eu não falo Guarani, eu compreendo algumas coisas, já sei algumas coisas. Então, esse é um pouquinho de resumo da igreja. Aí Concepção fica aí a 210 quilômetros da fronteira com o Brasil, né? Ali pertinho de... Deixa eu ver se... Aqui, ó. Pertinho aqui já é Mato Grosso do Sul, aqui é Ponta Porã e para cá é Dourados. Então nós somos aqui. Então nós vamos estar falando hoje sobre maneiras de se envolver com missões. O pastor já me ajudou facilitando, falando sobre o que é a Missio Dei, a missão de Deus. Qual é o papel da igreja no mundo? Nós temos esquecido a importância que a igreja tem de ser sal da terra e luz do mundo. E para isso, Jesus, quando estava já para ser crucificado, e quando ele fala essas palavras de despedida, ele fala: olha, e agora o que nós vamos fazer? E Jesus fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, eu passo essa autoridade para vocês, eu quero que vocês façam discípulos. A igreja nasceu para fazer discípulos, para batizar, ensinar, mas a igreja nasceu para adorar, glorificar a Deus e proclamar o evangelho da salvação. Então eu gostaria de destacar alguns pontos de como que a igreja pode fazer missões. Meu destino é proclamar a mensagem sem se importar com consequências pessoais para mim mesmo. Quem disse isso foi o conde Nikolaus Zinzendorf, alemão, líder dos irmãos morávios. Sem os pastores que aqui estão, quem já ouviu falar dos irmãos morávios? É uma dica para aqueles que ainda não viram, pesquisar na internet. Por exemplo, alguns deles que eram loirinhos, de olhos azuis, bem brancos, se vendiam como escravos para trabalhar na produção de cana-de-açúcar para evangelizar os escravos. O que eles ganhavam? Nada. Eles se vendiam como escravos, chegavam na América Latina principalmente, iam trabalhar no canavial,
como escravo, com um propósito: a evangelização dos negros escravos. Hoje nós temos total de liberdade de sair e falar para as pessoas, e nós não temos falado daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eles, por exemplo, fizeram a maior reunião de oração que se tem registro na história da igreja. Quanto tempo durou essa reunião de oração? Alguém sabe me dizer, sem ser pastor, esposa de pastor e presbítero? Agora tem que aumentar o leque, eu vi aqui, né? Alguém sabe dizer quanto tempo durou essa reunião de oração? Anos. Quantos anos? 100 anos. Isso, minha irmã. De segunda a segunda, essa igreja dos irmãos morávios foi o que mais enviou missionário no mundo, porque tinha uma dedicação na vida de oração. Você tem valorizado a reunião de oração aqui da sua igreja, da Glória? Você vai na igreja hoje? Não, hoje é só reunião de oração. Se a igreja caminha de joelhos, se a igreja caminha através da leitura e da oração, porque nós não temos valorizado uma vida de oração. É muito simples. Quanto tempo você gasta na frente da televisão vendo o seu time de futebol jogar? Se o seu time foi eliminado, você ficou triste, né? Quanto tempo você vê as séries? Quanto tempo você fica para assistir um filme, para assistir uma receita? Né? Novela eu já não falo mais, que os crentes já não veem mais novela, né? Mas quanto tempo você fica na frente da televisão, na rede social? Agora, quanto tempo você investe na sua vida de oração e da leitura da Bíblia? Eu estava contando para o pastor Geraldo de uma tristeza que aconteceu essa semana. Eu estive pregando numa igreja e eu perguntei assim: por favor, quantos sabem onde está registrada a oração do Pai Nosso? Levante a sua mão. Poucos levantaram a mão. Perguntei onde está registrado quando alguém disse assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Poucos sabiam. Também perguntei qual é o texto que o pastor lê todo domingo para a celebração da ceia do Senhor, seja semanal, mensal, quinzenal. Aonde está registrado as 7 igrejas que João mandou a carta? Aí a pessoa falou assim: Apocalipse. Eu falei: muito bem, quais são essas 7 igrejas? Aí as pessoas já não sabiam mais. Coisa que eu na minha escola dominical tive que aprender. A gente sabia todos os nomes das igrejas, sabia os nomes dos discípulos, sabia onde estava escrito as bem-aventuranças, sabia onde estava escrito os ais, sabia onde estava escrito eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Hoje nós temos gastado mais tempo com o nosso aparelho celular do que com a leitura da palavra. Até a minha filha comprou uma capinha para mim, que estava muito velha a minha, e ela comprou uma capinha com uma cruz aqui, para tomar ver. E eu falei: agradeço a Deus, porque alguém me vê, por que vai perguntar o dessa cruz? Por que eu uso uma capinha que tem a cruz? Eu também gosto de futebol. Eu queria ser jogador de futebol. Eu fui treinar num time de futebol com 15 anos. Larguei onde eu trabalhava, e eu queria ser jogador. Mas eu fui num campamento onde um pastor fez um desafio, e ele falou que quem gostaria de ser um homem e uma mulher de Deus, que fosse lá na frente, que ele ia orar. Campamento de adolescente. E eu fui lá na frente, junto com meus amigos, porque meus amigos levantaram, eu falei: eu vou também. Está todo mundo indo? Não é assim que a gente faz quando adolescente? Aí o pastor falou assim: tem gente que está brincando, então peço que sente. E um punhado sentou. Eu falei assim: eu não vou sentar de jeito nenhum. Minha esposa fala que eu não sou teimoso, que teimoso quem teima comigo. Eu falei assim: eu sentar não vou. E falou mais 2 vezes, sentou uma turma, por fim ficou 4 pessoas lá na frente, tinha ainda 30 pessoas. Terminou o culto, o pastor veio e falou assim comigo: Marcelo, por que você não sentou? O senhor sabia que era eu? Eu falei: eu sabia.
E esse pastor não me conhecia, de outra cidade. Eu falei, pastor, o negócio é o seguinte, eu quero ter um compromisso com Deus. Já tinha feito minha profissão de fé. Eu falei assim, eu quero servir a Deus. Ele falou, então, consagre a sua vida ao Senhor. E um ano depois, alguém leu um texto que está escrito assim: é melhor do que não vote, do que votes e não cumpra. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5. E aquele dia eu decidi ser um missionário e um servo do Senhor. Me apresentei ao conselho, e com 18 anos fui para o seminário, 22 formado, 23 fui ordenado, e hoje estou aqui. Irmãos, o nosso destino é proclamar o Evangelho. Obediência parcial à palavra de Jesus ainda é desobediência. Precisamos ir nós mesmos, então, enviar pessoas até o confim da terra. A gente fala para os nossos filhos, não desobedeça, hein? Não me desobedeça. E a gente obedece a Deus? Vocês já ouviram alguém pedir oração para o pastor, esqueci o nome, Arilton e Geraldo? Pastor, ora por mim porque eu estou meio grávida. Não, porque não existe uma pessoa meia grávida. Ou está grávida ou não está grávida. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você não está fazendo a vontade de Deus. Não tem como fazer meia vontade de Deus. Ou eu estou agradando a Deus, ou não estou agradando a Deus. Ou eu sou quente, ou eu sou frio. Morno jamais, diz a palavra do Senhor. Sabe, a grande dificuldade do campo, você perguntar a Glaucia, ao pastor Geraldo, de todos os missionários, a maior dificuldade no campo, sabe qual que é? Alguém tem ideia qual é a maior dificuldade? Você entrevistar 50 missionários, o que vocês acham que eles vão falar assim? Fale para mim o que você quer no campo missionário. O que vocês acham que eles vão responder? Pode levantar a mão, não é retórica. Alguém tem ideia do que eles vão responder? Eles vão responder assim: precisamos mais trabalhadores. Ele não vai pedir dinheiro para a oferta, para o sustento dele. Se você pudesse pedir uma coisa só, o que você ia pedir? Aquilo que Jesus falou assim: rogai ao Senhor da seara, porque a seara está branca, pronta para a colheita, mas os trabalhadores são poucos. Na igreja tem trabalho para você aqui também. Você tem se envolvido ou tem só esquentado o banco da igreja? Simon, somos filhos de um trabalho missionário. Ele disse: se o campo é o mundo, então todas as esferas precisam ser ocupadas, e a recusa, o não querer ir para alguns lugares menos promissores, Porto Soares, Paraguai, torna esse dever imperativo para outros. Nós temos que fazer missões. Essa é a casa de um amigo meu, que também é amigo do irmão Geraldo Elvis. Hoje ele está na Índia. E ele tem frase de missionários. E eu fiquei hospedado na casa dele 15 dias lá em Rondônia, em Vilhena. Lá em Vilhena. E cada dia eu lia um também e falava: Elvis, por que você tem isso aqui? Não, pastor, isso para mim fazer lembrar a importância de fazer missões. Nosso irmão está representando os judeus ex, sabe que naquela época o que eles escreviam? Onde que eles tinham que escrever os versículos? Nos umbrais das portas. E como que era para ensinar as crianças a Bíblia? Andando, falando, inculca, pelo caminho. E hoje nós falamos para os nossos filhos: não, pode ficar em casa, não vai não, ou não vai na escola dominical não. Os meus filhos na época ficavam até bravos comigo. Mas eu nunca deixei os meus filhos ficarem estudando para a prova no horário da escola dominical ou do culto à noite. Você teve essa semana inteira para estudar. Não é na hora do culto que você vai melhorar o seu conhecimento. Você tem que administrar o seu tempo, assim como durante a semana você não fica só estudando, faz outras coisas. O domingo, que é o dia do Senhor. Hoje, muito crente, depois da Covid, já não quer ser membro ativo, ele quer ser membro online. Irmão, já terminou a Covid, você que podia estar aqui, amanhã te espero aqui. Quem está longe, não pode estar, enfermo, uma excelente ferramenta para a evangelização.
Mas a igreja é o lugar onde os salvos se reúnem. Onde você está em comunidade, fazendo aquilo que Jesus falou. Então, graças à internet, a gente pode saber o que passa no campo missionário. Como efetivamente eu posso me envolver com missões? Indo. Nem todos receberam os chamados para ir, mas todos podem orar. Eu costumo dizer que até o surdo e mudo ora. O cego. Nada impede de você orar pelos missionários. Entra no quadro da JMN ou da PMT, escolhe missionários, não fala aqui com a irmã, fala com o pastor Geraldo, e ele vai te dar nomes de missionários para você estar orando. Sabia que muitas vezes a sua oração nos livra no campo missionário de várias coisas? Eu posso também contribuir. A minha avó sempre foi dizimista. E a minha avó sempre foi empregada, cozinheira. E ela não sabia fazer conta. Ela chegava em casa, recebia o dinheiro. Naquela época era muito comum o papel, né? Não era Pix, né? Ela falou: Marcelo, está aqui o meu envelope de dízimo. Vê quanto eu ganhei e tira o dízimo. Vó, a senhora ganhou tanto, está aqui o dízimo. Vamos pôr no dinheiro de hoje. Daí ela fala assim: separa R$5 que eu vou dar para a oferta missionária. Eu pensava naquela época, R$5 para um missionário, ele vai fazer o quê? Hoje eu sei que o missionário faz com R$5. Ele pode comprar uma caixinha de leite. E se 10 pessoas ou 12 pessoas derem R$5, ele já pode comprar uma caixa grande de leite. E Deus multiplica e abençoa tanto que contribui, quanto quem recebe. Outra maneira de você se envolver em missões é ser fiel no dízimo, nas ofertas. Porque parte desse dinheiro, né, pastor, vai para o Supremo Concílio, vai para o presbitério, que retorna para o trabalho missionário. Então, a sua fidelidade, e eu costumo dizer assim, nunca deixe de dizimar para mandar para o missionário, porque você tem que dizimar na sua igreja local. Você quer contribuir para a obra missionária? Dê além daquilo que você dá com dízimo, porque é uma oferta, não é o dízimo. Ah, mas eu queria dar. Não. Você dá aonde você é abençoado, pastoreado, onde tem toda a estrutura. Você quer contribuir com missões? Faça um esforço. A igreja de Coríntio da Macedônia deu além. Primeiro deram si mesmo a Deus e deram além de suas posses. Faça um compromisso com Deus para você ver se você não vai ser abençoado. Fazer missões é uma ordenança para o povo de Cristo. O ide não é um convite, é uma ordem. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário, David Livingstone. Alguém sabe aonde está enterrado David Livingstone? Novamente, exceto aqueles pastor, presbítero, médio, presbítero e pastor. Alguém sabe onde está enterrado David Livingstone? Na Inglaterra. O seu corpo e o seu coração na África. David Livingstone, que é o único civil que está enterrado na abadia de Westminster juntamente com os reis, pelo trabalho missionário. E quando os africanos foram devolver o corpo para ele, deram só o corpo, tiraram o coração e enterraram na África. E escreveram assim: seu corpo está na Inglaterra e o seu coração na África, o país ao qual ele amou e trabalhou para o Senhor Jesus. O que Jesus disse certa vez? Filho meu, dá-me teu coração. O meu coração é de Jesus. Aonde está o teu tesouro? Aí estará o quê? O teu tesouro é Jesus? Aí uma diferença grande para fazer missões. Missões se faz com os joelhos que oram, com as mãos do que dão, com os pés que vão e com as igrejas que enviam. Se o camarada não é benção na igreja local, não manda para a missão. Vai dar dor de cabeça para a gente lá no campo, né, pastor? Né? Se não for benção na igreja local, não, vamos mandar, quem sabe ele melhora. Né?
Vamos mandar para o seminário, quem sabe Deus dá um jeito nele. Não é assim. Tem que ter vocação. A igreja tem que reconhecer que ele é bênção. E ele tem que aprender a servir. Irmãos, sabe o que eu aprendi no Paraguai? Que eu fui no Paraguai não porque eu amo os paraguaios. E eles devem estar escutando isso. Mas porque eu amo a Deus. Porque assim como os brasileiros, os paraguaios também têm os seus erros, os seus pecados, como todos que não conheceram Jesus carecem da glória de Deus. Eu costumo dizer que o Paraguai dá nó em pingo d'água, mas o brasileiro também. Todo coração corrompido, sem a graça de Deus, ele é fadado a fazer aquilo que é errado. A primeira missão da igreja não é fazer missão, é amar. Jesus chamou para amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo, orar por aqueles que nos perseguem. Isso é fazer missão. Orar para aquele cunhado chato seu, oro por ele. Né? É malo aquela pessoa? É, mas nós temos que evangelizar. Nós temos que cuidar do nosso vizinho. Eu não sei quem é cunhado de quem aqui o pessoal da mesa deu risada. Né? Então nós temos que... descobriu porque os dois são cunhados ali. Então nós temos que orar pelos nossos cunhados. Né? A gente não escolhe, não é a escolha nossa, né? É da irmã ou do irmão da gente, é decisão pessoal. Né? E vem por... Né? Vem ali por atacado. Então, outra coisa que eu aprendi é que a igreja tem que morrer para fazer missões. Gálatas 2:20 diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que morrer para poder fazer a vontade de Deus. Muitas vezes lá no campo missionário, calor de 49, 50 graus, 51. Penso num trem quente, que é Concepção. Aí eu falei assim, nossa, sair fazer visita essa hora. Visitar a pessoa lá no hospital. Aí eu lembro, o que Cristo faria no meu lugar? Temos que ser discípulos, seguidores de Jesus. Leia histórias missionárias. Pode motivá-lo significante a um campo missionário e se envolver com missões. Muitos crentes jamais vão atingir o campo missionário com os seus pés, mas vão poder alcançá-lo com os joelhos. Quem disse isso foi o Adoniran Judson, missionário e tradutor da Bíblia na Birmânia. Eu quero que você saia daqui ao olhar para as bandeiras que aqui estão. Não vou falar todas porque eu vou me perder. A do Japão é a mais fácil. E a única bandeira do Paraguai, do mundo, deixa eu ver se essa é verdadeira ou falsificada. Porque no Paraguai vocês sabem, né? Essa é verdadeira. Aqui está a República do Paraguai. E aqui está um leão, paz e justiça. É a única bandeira do mundo que ela tem as faces diferentes. Né? Porque lá no Paraguai, lá garantia sou eu. Né? Lá vocês param de falar esse negócio falsificado, que não existe nada falsificado. Lá é réplica. Você vai comprar as coisas e fala assim, pastor, o senhor quer réplica ou quer original? Eu falo, que tipo de réplica? Ele fala assim, uma réplica perfeita. Eu falo assim, é essa que eu quero. Né? Então, é assim lá. Né? Então, nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Em todo lugar. Né? Não é um evangelho falso ou réplica. Lá, e toda parte temos que pregar o verdadeiro evangelho. Conhecer uma nova cultura, fazer uma expedição, né? Conhecer a missão Caiuá, visitar outros países, aqui perto mesmo. Irmãos, e a nossa batalha não é espiritual. Perdão, a nossa batalha é espiritual. A oração nos coloca nessa batalha.
E a oração permite que entremos vários campos missionários ao mesmo tempo. Eu gostaria que toda a igreja lesse comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Cada oração. Bem entendido? Aula de interpretação de português? Então vamos lá. Quem é missionário de acordo com essa frase, levanta a mão. Pouco. E quem é campo missionário, levanta a mão. Porque se você não é missionário, você é campo missionário. Vou repetir ou transformar a pergunta. Você tem Jesus no seu coração, levanta a mão. Ah, agora sim. Quem não tem Jesus no coração? Não, graças a Deus, todos aqui são missionários. Então você é um missionário. Entenderam bem? Ó? Cada coração com Cristo é um missionário. Então você é um missionário na escola, na sua universidade, no seu trabalho, na sua casa, no seu apartamento que você mora, no seu edifício. Se você não tem Cristo no seu coração, você precisa ser evangelizado. Fala aqui com os pastores, com nós, que nós vamos estar falando depois do culto, mostrando o plano da salvação. Então, estou falando uma conferência missionária para missionários. Porque os irmãos são missionários. Vocês têm uma missão de levar o amor de Jesus a todas as nações, a todos os lugares. Faça amizade com homens, mulheres de Deus, compromissados, e você vai sentir já algo diferente. E eu louvo a Deus que essa igreja já está na sua 16ª conferência missionária. Isso significa que, no mínimo, há 16 anos vocês fazem trabalho missionário. Eu creio que mais, porque às vezes, talvez naquela época, a gente não era chamado de conferência missionária. Eu já creio que já vinha missionário falar, que todas essas coisas. Então, os irmãos mais velhos, aí como chama lá o presbítero lá? O presbítero Rui deve saber melhor do que eu quantos missionários já passou aqui e quantas conferências teve. Então nós temos que sair e evangelizar. Mas para isso a gente tem que preparar, irmão, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Como que eu vou falar do amor de Jesus se eu não tenho o amor de Jesus? Como que eu vou falar da Bíblia? Você vai falar a pessoa assim, isso aí não pode, tá, é pecado. Onde está escrito? Na Bíblia. Você fala, e a pessoa fala, onde? Você fala assim, está lá entre Gênesis e Apocalipse, mais ou menos, por ali. Não vai resolver. A pessoa fala assim, eu estou triste, eu estou querendo me matar, eu estou com uma solidão. Que texto que eu posso ler para essa pessoa? O Espírito Santo coloca a palavra na nossa boca. Mas nós temos que estar cheios do Espírito Santo para o Espírito Santo colocar a palavra na nossa boca. Eu tenho que estar levando uma vida de oração, uma vida de compromisso, uma leitura bíblica. Senão nós vamos ser igual algo que foi usado por Deus, não foi nem para o céu, nem para o inferno. Essa pergunta é pergunta de escola dominical. Quem que foi usado por Deus que ao morrer pregou o evangelho e não foi nem para o céu, nem para o inferno? A mula de Balaão. Não é? É a minha teologia, pastor. O senhor pode não concordar, mas ela exortou o profeta ali, chamou a atenção dele. E nós não vamos encontrar lá no céu, mula de Balaão, né? Que benção que você está aqui, né? Pregou, está lá, não foi nem para o céu, nem para o inferno. Agora, para nós não tem essa condição. Ou eu faço a vontade de Deus e vou para o céu, ou eu não aceito o Senhor Jesus e vou para o inferno. A gente não pode ter medo de falar do que a Bíblia diz que é pecado, que continua sendo pecado, ontem, hoje e sempre. Porque todos pecaram e encarecem da glória de Deus. Nós temos que anunciar o evangelho da salvação e as boas novas. Se Deus quer a evangelização do mundo, mas você se recusa a sustentar missões, então você se opõe à vontade de Deus. Se Deus quer que o mundo seja evangelizado e você não contribui, e C.S. Lewis diz, eu receio que a única regra segura é de dar além daquilo que pensamos que podemos. O C.S. Lewis, que é o criador do livro Leão, Guarda-roupa, a Feiticeira, as Crônicas de Nárnia, né? Nesse livro aí, as Crônicas de Nárnia, e ele fala sobre isso. Esse princípio não só aplica os bens que temos, mas também o nosso tempo, dons e talentos.
Quem são os missionários que Deus tem dado a oportunidade de você sustentar financeiramente? Adote missões com dinheiro e oração. Porque se você der só o dinheiro, é simplesmente dinheiro. Mas quando você ora, aquilo passa a ser bênção na sua vida e na vida do missionário. A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Billy Graham, alguns vão saber quem é ele, né? A geração mais velha. Não é suficiente apenas fazer a sua parte, você pode e deve desafiar outros irmãos com o compromisso da obra missionária. Segundo o Instituto Haggai, qual é o investimento em missões? Irmãos, é triste falar, mas é verdade. Gasta-se mais com chiclete do que com missões. Gasta-se mais com refrigerante e balas do que missões. E as mulheradas vão ficar bravas comigo. Gasta-se mais com Mary Kay, Jequiti e outras coisas mais do que com missões. Mas como a mulher não deixa passar nada, gasta-se mais com traia de pesca. Fala traia de pesca aqui também? Na minha cidade a gente fala traia. Gasta-se mais com ferramentas. Já viu o homem na lojinha do 99? Ele compra, você fala assim, por que você vai levar isso bem? Não sei, eu vou precisar algum dia. Então, se eu for precisar, eu tenho que ter. Vai que eu precise dessa ferramenta que eu não tenho. Gasta-se mais com pet shop, banho e tosa, do que com missões. Onde, se tudo que eu recebi é de Deus, o quanto você tem investido na obra missionária? Oração, família e missões. Não é ajuda ao missionário. Ajuda, você ajuda qualquer pessoa. Não é apenas contribuir para uma despesa, mas é sustentar, é dar o suporte, é ser cooperador com missões. O pastor Geraldo, quando estava juntamente com Glaucio na Bolívia, ele representava a Igreja Presbiteriana da Glória e mais, ele representava a Igreja Presbiteriana do Brasil na Bolívia. Eu lá no Paraguai, sou membro da Igreja do Paraguai, nós temos um presbitério todo lá, eu represento a Igreja Presbiteriana do Brasil lá no Paraguai. Se eu faço de alguma coisa boa, glória a Deus. Se eu faço alguma coisa errada, mancho o nome da Igreja Presbiteriana e o nome do Senhor. Por isso que nós temos que orar a Deus, para que missionários não caiam em tentações, que não abandonem o campo por falta de sustento ou solidão. Hoje você tem a internet, você pode pegar o telefone, mandar um zap, fazer uma chamada de vídeo. Só veja que hora que é lá no país que você vai chamar. Às vezes 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aí dá confusão, né? Mas veja um horário que você possa ligar e falar assim, pastor, ou ao missionário, fala assim, eu estou ligando para falar que temos orado por você, que Deus abençoe a sua vida, e eu quero fazer uma oração. Você tem usado o seu WhatsApp, Facebook? Eu sou da época que ia perguntar ainda, seu Orkut, né? Agora já não pode falar mais, né? Não existe mais. Seu Instagram, seu TikTok. Eu costumo dizer, meus filhos me criaram o TikTok. O toque eu não tenho, o tique, em vez de quando, eu tenho. Né? Nem sei direito. Esse dia apareceu, você recebeu mensagem TikTok. Então eu tenho usado as minhas redes sociais. O que as redes sociais falam de mim? E o que eu falo de Deus nas minhas redes sociais? Minha rede social fala mais de política, mais de futebol? Ou fala da vontade de Deus? É uma ferramenta que nós temos que usar hoje. Paulo não poderia levar a cabo tudo que ele fez sem o apoio da igreja de Filipos. E essa igreja deu suporte, sustentação financeira e espiritual. E aqueles que estão na linha de frente precisam ser encorajados aqueles que ficam na retaguarda. É aquela expressão que a gente usava. O missionário vai e desce no poço, mas a gente precisa da igreja que segure o quê? A corda.
Senão ele fica lá. Não tem como subir, não tem como sair. Eu fico pensando no José naquele poço, sem ninguém. De repente, alguém tira ele. Ele fala assim, agora eu estou livre. Tá nada. Venderam ele, né? Pensou que era brincadeira dos irmãos. Os irmãos estão brincando comigo. Aí tira ele do poço, vende como escravo. José reclamou? Ou como diz a linguagem de hoje, ficou com mimimi? Não. Foi para o cárcere, para a cadeia? Foi, mas pregou lá. Foi na casa de Potifar, deu testemunho na casa de Potifar. Foi para a cadeia de novo. Depois vai na frente do faraó, fala ao Deus que ele serve. E foi colocado como o segundo do faraó. Porque José fez um trabalho missionário lá no Antigo Testamento. Porque tem gente que pensa que missões é só no Novo. Quando Deus chama Abraão, Deus fala assim, em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Abraão já fazia missão quando ele servia a Deus. Missão existe lá no Antigo Testamento porque Israel tinha que ser mensageiro para as pessoas que estavam de volta deles. Deus chama uns para o campo missionário e os demais para sustentar aqueles que vão. Parceria, é um termo que eu gosto muito. Nós somos parceiro, né? A ideia de união, aliança, pacto. Esse é um pouco o trabalho lá em Concepção. A igreja de Concepção, esse coqueiro não tem mais, caiu um raio e queimou e caiu. Aqui é uma das minhas filhas, né? Um trabalho com as crianças, aí a saída do culto, aí já tinha brasileiro, a igreja não estava cheia assim não, né? A escola dominical, aqui minha outra filha aqui, na escola dominical, as crianças, aqui uma das salas, que a gente não tem sala para todo mundo, funciona ao ar livre, a minha esposa Carol, essa de branco, ela faz a comida, a gente fez durante muito tempo, até a pandemia, a gente fazia comida para 70 crianças, como o sopão lá, né, pastor? A gente dava café da manhã e almoço para essas crianças. E essas crianças andavam 4 quilômetros a pé para chegar na igreja. Crianças carentes que ouviam a palavra do Senhor. Ouviram. Infelizmente veio a pandemia. Na pandemia a gente fazia marmita para dar para essas crianças. Alguns irmãos do Brasil me ajudaram. Depois os irmãos podem pegar um cartãozinho que tem lá nas redes sociais. Eu ia na rede social, pedia, irmão, estou precisando de dinheiro para comprar a cesta básica. Porque os pais não trabalhavam, não podiam trabalhar, não era registrado, não foi no Brasil que eles tinham auxílio. Então a gente pegava uma cesta básica, dividia por 4, dividia o arroz, pegava o arroz de 5 quilos, dividia para poder atender mais crianças possíveis. E Deus nos sustentou nesse período. E eu pude levar comida para muitas dessas crianças. Através das suas orações, das suas ofertas. E graças a Deus nunca faltou. Se fala mistura aqui também ou não? Mistura. Lá no Paraguai não tem esse termo, né? O que é de comida? Arroz, feijão e a gente vai àquela pergunta. E de mistura, né? Eles não têm essa expressão mistura. E muitas vezes a gente não tinha, mas Deus abençoava que a gente comprava do nosso próprio dinheiro a carne e o pão. O Paraguai gosta muito de comer com pão, né? Pode ver que tem tudo, tem pão aqui, ó, no prato deles e nesse prato menor aqui também. E tudo eles comem com pão lá. Aí o encerramento, a gente fazia o Natal solidário. Eu ia no Face e pedia, irmãos, preciso de 70 pessoas me doando R$50. E Deus levantava, eu ia na fronteira, comprava presente para todas as crianças. Ela tinha que ir bem na escola, ela tinha que ter participação na igreja, ela tinha que ir bem na casa. Então eu saía nas casas para perguntar, fulano está se comportando? Senão ganhava um presentinho menor. E assim a gente fazia lá. Essa é a minha filha Ana Júlia, de bailarina paraguaia. Ela foi professora de dança também no Paraguai. E por ser brasileira, ela pegou o 2º lugar estadual por dança paraguaia, né? Quando anunciaram que era brasileira, quase quiseram tomar
o prêmio dela, né? Como que uma brasileira vai ganhar aí, né? E ela gosta muito de dança. Hoje está fazendo fisioterapia no Mackenzie. E Deus tem abençoado muito a vida dela. E o outro lá é o Rafael. Lá eles usam roupa de chiquitita mesmo, né? Tem na escola, vai de paletó e gravata mesmo. Quando é dia de prova, exame, a roupa lá é traje de gala, lá no Paraguai, né? Rafael também trabalhou na escola como zelador e na cantina. E a minha esposa era responsável pela cantina também, né? Então todos estavam. E a Mariana fazia medicina e era professora de português na escola, né? Então todos estavam envolvidos ali na obra missionária. A cozinha, Carol cozinhando, preparando o suco. O dinheiro, né, que a gente ganha de vocês, assim estava a sala de escola dominical, hoje está assim. A congregação já está pintada. Aqui eu levando Santa Ceia, o presbítero que me traduz. Aqui as crianças com um presente. Aqui é o Belém. O Belém, o reverendo Evandro tocou o terreno por uma máquina de escrever elétrica na época. A prefeitura precisava de uma máquina de escrever elétrica. Os irmãos que é mais antigos sabem o que é máquina de escrever. É um negócio de fazer assim, ó, tic, 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 tlim, né? Eu tive que fazer curso de datilografia. A irmã fez também, não fez? Né? Nós sabemos o que é um teclado duro e pesado. E quando você errava, e para pagar o sacrifício, né? Então, o reverendo Evandro tocou ali. Nós fizemos algumas melhorias com as ofertas. Essa congregação, por exemplo, ela não tinha energia elétrica. Nós fizemos uma ponte também de acesso ali para os irmãos, energia elétrica. Não tinha banheiro. Eu levava os brasileiros lá a fazer a campanha evangelística, uma coisa. E ele falava, pastor, eu quero ir no banheiro. Eu falei assim, pode ir. Aí eles falam, onde? Eu falei assim, onde você quiser, você escolhe aí. Né? Contempla a natureza, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Se era à noite, né? Se de dia, tinha que se esconder. Mas com a ajuda do Brasil, em todas as congregações nós fizemos um banheiro. Aqui nós tivemos que fazer o poço cego, né? Tivemos que fazer o poço ali e teve até a estreia, mas a estreia foi só uma fitinha, né? Não foi algo assim. A inauguração não foi, né? Inaugurar o banheiro, né? A congregação. Aí, ó. Nós temos lá também a EPP, que é o Exército do Povo Paraguaio, que é o tipo de uma FARC, que atua lá na região norte do país. Já sequestraram alguns, né? Já sequestraram alguns brasileiros também. E tem uma região que eu prego lá, que a gente tem que tomar cuidado, né? Arma você pode comprar pela internet, né? Quanto me oferece por esse revólver, né? Então você compra pela internet. O irmão que está de rabino ali, consegue ler aqui? Sem óculos, não. Quem consegue ali ler aqui, ó? Vendemos. O irmão do som aqui. Lê aí no seu. Vendemos réplica perfeita, tá vendo? Né? Então, né? É réplica, né? Fica com essa história de coisa falsificada. Isso aí é coisa de brasileiro. A igreja de Belém, que foi o primeiro templo construído no Paraguai. Primeira igreja em Concepção, mas o templo foi construído em Belém. Essa é a nossa família. Somos da agência presbiteriana. Aqui tem minha Facebook, meu Instagram, meu WhatsApp do Paraguai. Agora todo o Brasil não vou conseguir falar. E tenho dado para contribuição. Tem um cartãozinho que todo mundo pode pegar lá também. Aqui, uma confraternização. Aqui a Júlia de novo, a dança, né? E o que nos une lá é a cruz de Cristo. Né? Brasil. O dia da criança lá no Paraguai foi agora, acho que 12 de agosto. Foi o dia que o Brasil matou na guerra da Tríplice Aliança mais de 5.000 crianças. Lá perto de Ponta Porã, perto de Pedro Juan Cabaleiro, no Cerro Corá. O Paraguai já não tinha mais soldado para enviar para a guerra. Então ele pegou criança de 12, 13 anos, colocou roupa de soldado, deu uma arma e falou, vocês vão para a guerra. E o Brasil, naquele dia, matou 5.000 crianças num dia só. Então, o dia da criança no Paraguai é em homenagem às crianças que foram mortas pelos brasileiros. E como que eles aceitam isso, pastor? Um brasileiro falar para eles,
Imagine eu ter que falar num dia da criança na escola. E sabe o que eu falo? Poderia ser brasileiro, americano, qualquer um. Porque essas pessoas não tinham Jesus no seu coração. Só Jesus pode não querer matar e perdoar aquele que matou. Porque Estevão, quando estava sendo apedrejado, falou: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Jesus também pediu perdão por nós. Então nós temos que anunciar o Evangelho. E assim, irmãos, não quer mudar ou acabou? Parece que travou aí. Acabou. Então assim, eu desafio a você. Como eu falei no início. Não vou pedir para você vir na frente, mas se você deseja ser usado por Deus, coloque-se em pé no seu lugar. Nós vamos estar orando a Deus, para que Deus te dê força para você ser bênção na sua igreja, ser bênção no seu bairro, na sua escola, aonde você estiver, para que o Espírito Santo te dê força, coloque palavra em suas bocas, na sua vida, para que você seja um missionário aonde você está. Eu vou estar orando nesse momento. Graça te dou, Senhor, por esse momento tão precioso. Esse compromisso que os irmãos fazem não é comigo, Senhor. É com o Senhor. Recorde o Senhor a cada dia desse compromisso de visitar os órfãos, as viúvas, os presos, os enfermos, alimentar os que têm fome e sede, aqueles que não têm roupa, levando os bens materiais, mas acima de tudo, o teu evangelho transformador, regenerador, justificador, purificador e salvador em Jesus Cristo. Que esses irmãos sejam bênçãos, ó Deus. Que sejam irmãos que trabalham na obra missionária, que sejam fiéis a Ti, ó Deus, que sejam dedicados nessa igreja. E aonde quer que o Senhor coloque, eles possam ser bênçãos, ó Deus, para os seus amigos, vizinhos, parentes, e até mesmo para os inimigos deles. Dê a eles sabedoria, o desejo de aprender a Tua palavra, o desejo de buscar a Ti em oração, o desejo de ser cheio do Espírito Santo, para glorificar o Teu nome, onde quer que esteja. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.